vamos resolver esse problema mesoperiodizante de cadeia aberta aqui em cadeia fechada entre falcatrua presencial como semi-presencial aqui na presencial. Sem sombra de dúvida, tudo é presencial. E qualquer condição enxergativa implica, né, de serem no mínimo auto-enxergados, é o que dataram empacotar referencialidade periodizatória. Então nós vamos em prioridade o que se tornou ministério de fé comum, aqui em fé especial sobre essa Assembleia de Deus, né? Questões tais entre literalmente monoteísmo, as máximas irredutíveis do maciço ao auto original, de quem é o Deus maciço, ao olhar, ao achados, né? Os perdidos entre olhar e além, né? Então eu quero condições bem entre paradigma, que é paradoxo da educação física, esferas comunicativas de controle exato, catalogado, né, perante multidisciplinaridade que reintegraliza a vocacionalidade não pejorativizada, não parasitológica, simbiótica que subsistencia teorema de matéria-prima laica, direito de matéria-prima laica como dever de matéria-prima laica, né? Que vira ortodoxalidade perante condições, né, literalmente praxeológicas racionalizadas que subsistenciam o ato ratificatório entre periodização histórica, que vira instrumentalidade vocacional camuflada, departamentada, né, entre atividades largas como restritas, o que vira entendimento de eternidade, em plenitude autoestática, autodesestática, como que vira a quem verbo conjugar, gerundificação literalmente sistêmica, a quem atribua direito de pró-onisciência instrumental, que sapientaliza a inteligência ato-ratificatória correntista, quem é abstratualizante enxergativo, que vira o patamar, né, problematizado, inclusive descabidamente, sobre, né, despreterismos macroatômicos como futurismos subatômicos, né? Então, periodização e tendência entre o trabalho e destrabalho, o que viraram dinâmicas apuradas enquanto justificar atividades físicas largas e restritas, como eu coloco, que foi impulsionado a justificarem quando sobrar trabalho, né, ou apontarem a organização trabalhista enquanto direitos e deveres a quem atribuir, né, achado não é roubado entre donos ou autotrabalhados, autotrabalhistas, ou que acharam funcionarizar, né, paradigmas como paradoxo de sem terra, quem justifica paredes e não paredes, quatro paredes, gravidades, né, o valor uniforme da exata anátomo elementar, a quem justifique descabimento de desacelerados, de acelerados a retardados, miseráveis, fudidos, né? Então nós vamos trazer uma resultante bem minuciosa a quem justificar ressurretos, a ressurreições como transmutáveis, teletransportáveis, abduzíveis, desabduzíveis, enquanto plenitude ou paradoxo da desplenitude isocinética, paradigma do fracasso isométrico, né? Teoremas a quem justifique, né, vertico-horizontalidades propulsivizáveis apuradas perante estrategismo isotônico, né, aerado a quem justifique, né, ponto de pico, excêntricas, concêntricas, e o que eu categorizei de várias maneiras, deixados em aberto enquanto livre, apoiado, guiado, né, que é sementeamento de galhos como desgalhos, a quem justifique plantas, né, como animalizados, desmineralizados, ao correntismo de
minuciosidades enquanto propriedades fundamentais, antecedentes, o que apontaram como, né, rudimentar, neófito, criacionismo entre água, fogo, terra e ar, quando sólido, líquido, gasoso, carboidratos, lipídios, proteínas, aqui em animais, vegetais, minerais, integral, laicidade, a quem justifique, né? Questões todas literalmente apontadas e que viraram coisificações a quem enrabados à lei, né? Desparasitologizados ao fardo de curativos assintomáticos, né? Falseáveis por interdesquem, né? São questões minuciosas sobre a protocolaridade vértico-horizontal, que entre exercícios livres, né? Peso corporal, instrumentos e máquinas, e toda a ramificação que entre o luo ou a necessidade do que fizeram estacionalizar, desestacionalizar, destemperaturamento a quem justifique, estações, quente e frio, morte e vida, céu e inferno, penso que suficiente, né? Morto vivo, né? A quem justifique verdades sobre livres, né? Apoiados, guiados, ultracionados e ultracionados, né? Que momento interdicotomizável, o multiadicotomizável, poli, o alternado, consecutivo, a temporalidade, a quem justifique datar engenhoca, ato fativizante afim, fativizante afim, então literalmente impostações inteligentes arregalativas ao antipré-pisco, né? Até que ponto o pré-pisco, né? Pulso pró-hemorroidal, né? A quem paga-se a prazo entre a linearidade corporal, né? Transcendentado pela descabeça ao cu, se interfranzidos parecem pseudopodíveis, a quem justifiquem-se, né? Eucariontados, estereotipologizados entre atritalidades caóticas, a quem supersimetrização justifique, né? Linearidade de incerteza, e a quem desproblemática físico, quimiosintetizante, dessintetizante ou qualquer coisa assim afim, a quem justifique auto-observabilidade perante regras de leis de regras, ou o que virou o descabimento e de fato o adestramento perante inafiançáveis aos crimes contra a liberdade, contra a democracia, contra inclusive ditadores, que até que prove o contrário temos questões. Você julga, mas o céu não é aqui. Perpetue você, mas não perpetue aquele. Assim precisa sobreviver, camuflando que nem todos entram, nem todos são convidados. O problema era abrir ou fechar as portas a quem, ao abrir e fechar de pernas como campos perpetuativos, agudos e crônicos, e não necessariamente a quem justifique datação, cronologia, idade metabólica, literalmente apontada descabida, cronológico, que virou a putaria, né? Multidesencaixada das proporcionalidades, caso muito bons de fodas literalmente fossem ativos e ativos passivos, como versáteis, as necessidades de encaixar em todos os buracos, um tão pequenininho, num cabelo tão grandão, e a quem justifique, né? Membros e multimembros, né? Alongamentos ou de fato aquecimentos específicos, pré-exauríveis, né? Se assim podemos mesocombustivizar apoptosíveis dualidades, a quem justifique camuflagem de onda desparticular, né? Que vira domínio público perante sobre santidade inatingível, a quem justifique esta dualidade sistêmica que se autocaiba justificar corpo corrente, com redatação que se faça temporal, que se faça desambiguado, que se fazem retrogradar meso-sentido ACDC, entre outros exemplares. Essa página não existe, né? Em praxis oral, feita em inadimplência de analgésicos, assim proclamo. É fácil não